O aumento do valor da tarifa de ônibus na capital paulista foi o estopim das recentes manifestações no Brasil desencadeadas pelo movimento Passe Livre, que defende uma reformulação do sistema de transporte público e o aumento na arrecadação de impostos progressivos para alcançar tarifa zero. Mas não é só o valor da tarifa. O transporte público precisa ser considerado um direito social. Enquanto isso não acontece, no mínimo, deve ser reconhecido como condição indispensável para garantir o acesso de milhões de brasileiros a outros direitos, como educação, saúde e trabalho, principalmente nos grandes centros urbanos, onde as distâncias a serem percorridas são muito grandes. O aperfeiçoamento do setor, com rede e frota maiores, integradas em vários modais, com mais qualidade e eficiência, representa um grande desafio para os gestores públicos, sem falar no planejamento da malha viária e em políticas de gerenciamento e fiscalização do trânsito. Discutir o transporte público nos grandes centros urbanos é pensar em formas de promover cidadania, de garantir direito à cidade e à mobilidade urbana. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o transporte público no Brasil. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Lúcio Gregori, engenheiro e ex-secretário municipal de transportes em São Paulo na gestão de Luiz Erundina. Klinger Luiz de Oliveira Souza, arquiteto e urbanista, e Adamo Bazzani, jornalista especializado em transporte. Bem-vindos. Obrigado. Transporte público não deveria ser considerado um direito social? Nesse caso, seria necessária uma reforma tributária para fazer com que os custos sejam bancados de maneira mais justa pelo conjunto da sociedade em cada cidade e no Brasil? Essa é uma posição do Lúcio, né, Lúcio? Lúcio, bem-vindo. Vou começar por você, então. Bom, você já falou tudo, né, Luiz? Assim, ó, tem que ser um direito social, sim. É óbvio, né? O transporte urbano metropolitano tem que ser igual ao direito social da saúde, da educação, da segurança, da habitação, que só foi incluído, a moradia só foi incluída em 2001, se não me falha a memória, não era um direito social. O direito social é uma coisa muito forte no Brasil. Basta você ser cidadão brasileiro, você tem esse direito. Você pode estar preso, em dívida com o Estado, o que for, é cidadão brasileiro, tem esse direito. Então, é fortíssimo. Tanto que existe uma PEC 90, que já está proposta tramitando pela Luiz Erundina, que está desde 2000 anos tramitando e agora já está aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, mais um pouco ela pode ir a plenário e isso vai ser uma coisa fundamental, porque na hora que isso vira um direito social, você abre uma avenida, porque aí, de fato, o Estado brasileiro começa a ter que fazer com que esse direito aconteça. Né? E até sempre chama a atenção, curiosamente, em vários ônibus de São Paulo, diferentemente do Hospital do SUS, onde você entra e tem uma plaquinha dizendo, olha, todos os procedimentos cirúrgicos, médicos aqui nesse hospital são gratuitos. No ônibus de São Paulo, vários, você tem uma plaquinha dizendo artigo 176 do Código Penal. Entrar num restaurante ou num sistema de transporte sem ter recurso necessário para pagá-lo, você fica sujeito a uma pena de prisão de 15 dias a 3 meses. Então a PEC 90 é o ponto central de uma transformação política. A reforma tributária, eu sempre digo agora, para já introduzir o palavrão aqui, tarifa zero é igual reforma tributária. Eu fiquei horrorizado. Ou seja, com os recursos que há hoje, não daria para fazer tarifa zero. É óbvio que não, mas ele nem direito social não é verdade? Ora, na medida que você não vai introduzir um novo serviço público, efetivamente público, porque senão ele é privado. Ele é privado para aqueles que pagam. Né? Para ele ser efetivamente público, você vai ter que ter uma nova configuração de recursos. Estado, em qualquer nível que seja, só arranja recurso como? Mediante tributos. Né? Agora, isso vai abrir uma discussão pesada, porque no Brasil paga mais imposto quem ganha menos. E paga menos imposto quem ganha mais. Mas a gente entra nessa discussão já. Deixa eu colocar os nossos outros convidados na conversa. Adamo,
A gente sabe que se transformar em direito social, não sei se você concorda com isso, mas de todo modo, se transformar em direito social não é necessário, mas não é suficiente para gerar o financiamento ou para alterar um modelo de transporte. Como alterar um modelo de transporte público no Brasil? Olha, inicialmente, essa transformação em direito social, eu acho que é o primeiro passo, como você falou, não é o único passo, mas já é o primeiro passo para a alteração desse modelo. Hoje, o transporte público é considerado apenas, entre aspas, um serviço essencial formalmente. Mas, fora da formalização dos termos, ele já é um direito social, só que é um direito social que não é reconhecido e que não é aplicado. Ele é um direito também meio que dá acesso aos outros direitos sociais. Ele dá acesso à educação, ele dá acesso à saúde, ele dá acesso ao lazer. Ao trabalho. Ao trabalho, inclusive, que é um dos direitos sociais, né? Uma das formas de começar a se alterar o transporte público e o modelo do transporte público é justamente isso, fazer com que toda a sociedade contribua para um serviço que auxilie toda a sociedade. Hoje, por que a gente ainda não pode pensar neste momento em tarifa zero? Pode ser no futuro, por que não? Todo o ônus hoje do transporte público recai sobre as costas dos passageiros. Gratuidades que deveriam ser já direitos sociais, de idosos, de portadores de necessidades especiais, quem paga não é a sociedade, é o passageiro. Pela tarifa, em parte a sociedade, porque tem uma parte é subsídio, né? Muito Sobretudo, pouco, muito pouco, e aí não, algo eu não digo... em torno, aqui na cidade de São Paulo, algo em torno de 20%. Algo em torno de 20%, Perto mas disso. Pelo que o transporte traz para a sociedade, o subsídio ele é muito pouco. E aí a gente pode, numa reforma no transporte, não pensar em subsídio, mas num comprometimento tributário, que aí a gente sairia do subsídio para que o transporte fosse bancado. O transporte coletivo, para você que usa carro, para você que não se imagina dentro de um ônibus, dentro de um metrô, o transporte coletivo te beneficia e muito. O ônibus convencional tira da sua frente pelo menos 80 carros de passeio que estariam congestionando ainda mais a sua rua entre aspas, porque a rua é de todos, né? E a rua na qual você mora. Da qual que você mora, da qual que você usa, e também são 40, no mínimo, 40 escapamentos a menos para você respirar. Então, entender o transporte público, sim, como um benefício para toda a sociedade, inclusive para quem não usa transporte coletivo, e que todos contribuam para ele. Klinger, como é que você vê essa questão e como fazer isso? No Brasil, nós já asseguramos, como direito social, saúde, educação e habitação. Isso desde a Constituição de 88 e até hoje a gente não conseguiu verificar que essa normativa constitucional se traduziu de fato em serviços de qualidade com a universalidade que a proposta de direito social pressupõe. Eu acho que a questão do transporte, eu militei na causa de defesa do transporte como direito social à época e acredito que esse é um avanço fundamental, não na perspectiva, eu penso, de estatizar o serviço ou mesmo de tornar o serviço gratuito, né, como propõe a tarifa zero, mas na perspectiva de atrair recursos e investimentos, um pouco na linha do que o Adamo estava colocando, que são fundamentais para a melhoria da qualidade do serviço. O Brasil hoje alcançou um patamar de desenvolvimento econômico e social que ascendeu uma parcela importante da população aos benefícios de uma classe média que tem como elemento fundamental de verificação do seu status o uso do automóvel. Nós não podemos esquecer também que o nosso certo ou errado, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, o nosso modelo de desenvolvimento econômico foi fortemente baseado na indústria automotiva e nós avançamos significativamente em termos econômicos e a região do Grande ABC é uma região que tem esse protagonismo na indústria automotiva baseada nesse modelo. Então, eu não gosto muito da discussão quando ela é colocada nos termos de
transporte transporte público versus transporte individual. Eu gosto mais quando a discussão é colocada em termos de qualidade, porque veja, hoje nenhum usuário do transporte individual está confortável no uso do seu veículo transitando na região metropolitana de São Paulo. Todos eles sentem um incômodo de um trânsito fortemente congestionado, situações de insegurança, problemas ambientais, quer dizer, isso afeta todos. Então eu acho que o que vai levar a prioridade do sistema de transporte nas cidades é o aumento da qualidade do serviço, não exatamente a redução do seu preço. O que vai tirar o passageiro, o que vai tirar o usuário de dentro do seu carro e colocá-lo no transporte público é o aumento da capilaridade, ou seja, da possibilidade de o transporte chegar ao maior número possível de locais e o aumento da sua velocidade. Ou seja, é isso que leva. Não é à toa que o sistema que maior êxito tem na mudança de modal, ou seja, para tirar o indivíduo do carro para o transporte público, é o metrô, que é o sistema que tem mais velocidade nas grandes cidades e é o que oferece uma melhor capilaridade. Então, eu acredito que eu vibro de maneira entusiasmada com o movimento que se deflagrou a partir dessa questão do transporte, pela mudança na posição da agenda desse tema. Transporte público hoje ganhou prioridade na discussão e eu acho que é preciso aproveitar isso para poder buscar recursos alternativos que financiem o aumento da qualidade do serviço e não exatamente que se foquem em subsidiar o seu custo no que diz respeito ao pagamento do usuário. Por favor, diga, Lúcio. Eu vou pegar o Klinger aqui. Vamos discutir um pouco, Klinger. Vamos. Olha, qualidade. Como é que eu aumento a qualidade? Então vamos pensar nos ônibus, já que o metrô está claro que tem a sua qualidade própria. Como não dá para colocar metrô em todo lugar da cidade. Não, tudo bem, mas vamos deixar o metrô de lado, estamos todos de acordo, etc. Mas é uma outra discussão. Vamos falar do sistema de transporte chamado sob pneu, ônibus. Como é que eu vou fazer qualidade em ônibus? Para mim, quer dizer, eu tenho propostas, inclusive, eu proponho um Código Nacional de Desempenho de Transporte Coletivo que vai dizer o seguinte, nesse país aqui só pode ter ônibus de câmbio automático para servir a população. Em segundo lugar, tem que ser ônibus de suspensão pneumática. Fica proibido ônibus sobre chassi de caminhão. Todos os ônibus têm que ter ar-condicionado, é óbvio, é um país tropical, que é isso? Tem frio, tem calor, ônibus com ar-condicionado. A lotação máxima em hora de pico tem que ser 4 passageiros por metro quadrado, porque 6 já eu acho muito, embora tolerado, mas vamos dizer 4 passageiros por metro quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o custo do serviço dessa qualidade vai, sabe, a preços de hoje, grosso modo, eu diria, a tarifa vai ser R$6. Então há uma contradição entre qualidade e capacidade de pagamento do usuário. Então, quando eu concordo plenamente com você, o assunto é qualidade e velocidade, faixa exclusiva, etc. e tal. Mas com esta qualidade que eu falei para vocês, aí definitivamente ninguém mais vai andar de ônibus. Gregório, então o subsídio é absolutamente fundamental por causa disso. Agora, Gregório, só fazendo um adendo também, o senhor falou de algumas questões técnicas importantíssimas, como ônibus com câmbio automático, a suspensão pneumática, ônibus que não sejam encarroçados sobre chassis de caminhões, mas a gente precisa ver também a estrutura das cidades. A gente está aqui em São Bernardo do Campo, ao lado do nosso município vizinho, Mauá. Ônibus com áreas que tem que entrar em áreas de manancial, áreas proibidas de ocupação, mas que foram ocupadas inclusive até com o apoio de alguns políticos, e que tecnicamente um ônibus com câmbio automático, suspensão pneumática, não vai aguentar. Não, e aí como que serve essa população? Não, eu vejo assim, olha, o código vai dizer, fica proibido o uso de chassi encarroçado, vírgula, salvo nas exceções que couberem. É óbvio, eu não vou dizer que não pode usar um ônibus com uma suspensão mais dura, não precisa ser também de chassi de caminhão, né? Infelizmente. Num lugar onde tem um calçamento de um certo modo, uma certa topografia, é uma outra questão. Mas eu digo como princípio. Sim. Então, claro que se você considerar isso que eu estou falando, 70%, 80% vai ser possível usar sim o ônibus de câmbio automático e ar-condicionado, sim. E mesmo o ônibus de chassi
mais motor robusto, dianteiro, motor dianteiro não precisa de nenhum. Vai poder usar, sim, ar-condicionado também. Então, veja, claro que eu não estou dizendo para você andar de ônibus desse jeito aí, num lugar que tem isso, com buracão, mas não é nada disso. Mas isso é exceção. Sim, na terra, nos É uma exceção. buracamentos. Agora, são exceções que poderiam ser exceções. diminuídas se as cidades investissem na infraestrutura, porque hoje a gente pensa muito na questão do transporte em si, o corredor, a priorização do transporte, que é essencialmente, eu acho que é unânime aqui. Agora, as cidades às vezes têm condições de asfaltar melhor uma rua e não fazem isso. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente. O programa de hoje fala sobre as questões que envolvem o transporte coletivo urbano. Nesse momento, várias propostas relacionadas ao transporte público estão em discussão. Vão desde a ideia de estatização, como o Klinger já chegou a questionar aqui, passando por um projeto de lei de iniciativa popular para a criação na cidade de São Paulo de um fundo municipal de transporte que sustente a tarifa zero, até, como a gente já falou no primeiro bloco, uma proposta de emenda constitucional que pretende incluir o transporte como um direito social no artigo 6º da Constituição Federal. Quais são as expectativas de vocês? Klinger ia contra-argumentar, o Lúcio e o Adamo no primeiro bloco, faz o contra-argumento e vamos entrar nessa discussão, inclusive se o transporte para ser público e de boa qualidade precisa ser estatal. Talvez não precise ser estatal, né? Vamos discutir isso eu também. preciso, na verdade, não me contrapor, porque eu acho que estamos todos falando a mesma coisa, quer dizer, estamos todos aqui advogando pela melhoria do transporte e discutindo as formas de financiá-lo. Eu quero apenas trazer um ponto de vista a respeito da questão da qualidade, que muito bem o Lúcio colocou, está ligado a um necessário aumento no custo. Quando nós supomos toda a necessidade, tanto em termos de material rodante, veículos, que foi o que foi mais frisado pelo Lúcio, quanto em infraestrutura, que o Adamo também mencionou, ou seja, o meio sob o qual o ônibus vai circular, nós estamos falando de aumento de recurso. Porém, quer dizer, aonde centra a minha posição? Eu entendo que o Estado deve subsidiar e investir pesadamente na infraestrutura e na redução do custo do material rodante. Eu entendo que o Estado deve se abster totalmente de subsídio à prestação do serviço. E nesse ponto eu já coloco minha posição, e a minha posição não é uma posição teórica de maneira alguma, é uma posição prática. Eu tive à frente de 2 processos simultâneos, tanto um processo de estatização de serviço de transporte público, quanto um processo de desestatização, ou seja, de tirar o Estado da operação do serviço de transporte. Estou absolutamente convencido que o Estado não pode, não deve se meter sob nenhuma forma na operação do serviço de transporte. A operação do serviço de transporte é uma operação que requer uma dinâmica não só de recrutamento, qualificação e gestão de mão de obra, para a qual o Estado, por várias razões, não tem a menor possibilidade de se envolver com ela. Ou seja, um processo, um serviço de transporte estatizado, ele tende a uma ineficiência que vai impactar não só na redução da sua qualidade, quanto no aumento do seu custo. Eu queria contrapor uma coisa, favor. Klinger. Não vai parecer que eu estou aqui, não é nada disso. De acordo, estatizar transporte não tem nada a ver. Né? Assim como, aliás, eu dou exemplo simples, né? O SUS, a cama do SUS não é estatal. O oxigênio do SUS não é estatal. Né? Então, não precisa ser estatal, muito menos vamos dizer, na operação. O gerenciamento é outra coisa, é esse necessariamente... A regulação. A regulação e o controle é estatal. Claro. Mas eu queria fazer um ponto É estatal sobre... e deve ser social também. Né? Claro, claro. Isso é o que o MPL está falando aí o tempo todo. Não existe mais esse papo de especialista, de dono, eu sei, vocês não sabem. A moçada aí provou que eles sabem, muito especialista não entende nada. Então, olho vivo aí. Mas eu queria tocar esse negócio da gratuidade. Porque, veja bem, você falou que é a favor do subsídio para investimento, etc. Tal. Ora,
Então, por que não faz o mesmo na saúde? Subsidia o investimento na saúde e cobra. Ninguém, é escandaloso isso que eu estou falando. Vocês acham isso gozado? Eu acho isso um absurdo. Idem na iluminação pública, que é um caso escandaloso de tarifa zero, né? Então, veja bem, o subsídio ao usuário é o centro da história, diferentemente, me parece, pelo que eu entendi do que você falou. Ou seja, o Estado tem sim que subsidiar. Que entra na lógica do passageiro não arcar tudo Isso, sozinho com a passagem. Eu defendo que ele não arque nada. Mas, veja bem, porque o usuário da saúde e do SUS é inteiramente subsidiado. O da escola pública é inteiramente subsidiado. E eu estou defendendo o mesmo para o cidadão. Muito embora a nossa Constituição, tanto para a saúde quanto a educação, e aí também não vai nenhum juízo de valor, porque não é necessariamente a minha posição, Sim. mas a nossa Constituição admitiu a atividade privada como atividade complementar na saúde e na educação. Tanto é que a gente tem serviço privado de saúde. Perfeito. E serviço privado de educação. Pode ter ônibus especial de luxo para quem quiser. Eu fiz isso em São Paulo. Tinha o ônibus especial pintado de verde, só ônibus rodoviário. Verde prata, né? Lembra disso? Lembro, Tudo bem. Quem quer pagar, usa o ônibus grandão, gostosão, azar, bom para ele, legal, nada contra. Agora, tem um aspecto que é central, que eu queria ligar com uma coisa que o Adamo falou, eu estava falando aqui no intervalo com ele, vou ser rapidinho para não ocupar muito espaço, é que a mobilidade gratuita, ela traz um impulso para a cidade que faz a economia crescer, que ninguém está vendo isso. Em Baltimore, nos Estados Unidos, eles têm uma frase dentro do ônibus gratuito, não sei se você sabe que Baltimore tem várias linhas gratuitas, várias. Mas não todas. Não todas, ao que eu saiba, mas várias. Mas nas que estão, eles têm uma frasezinha que diz assim, para cada $1 gasto para manter a gratuidade desse ônibus, desse transporte coletivo, a cidade de Baltimore ganha 9. Por quê? Ela ganha em produtividade. O sujeito, em vez de ficar parado no trânsito, horas a fio, deixando de produzir. Ele passa a produzir. Com as pessoas tendo mais acesso à cidade, mais gente vai no centro cultural, no cinema, não sei aonde, está consumindo, no comércio, está comprando, está girando a economia. Em vez de pagar a tarifa, está pagando outra coisa. Exatamente. E está subsidiando o transporte, porque essa maior movimentação da ajudando economia está chegando. Exatamente. Entendeu? Agora, eu gostaria, não te cortando, Gregory, E também. cortando. Não sai debate. Exatamente. Pode De colocar alguns tópicos que a gente elencou, como jornalista cobrindo essa área, né, não como especialista, mas como jornalista, né, sobre o que é uma redução de tarifa. Né? Hoje a gente discute a tarifa zero, mas antes a gente acha que precisa chegar na redução. Redução de tarifa não é só dos R$ 3,20 para os R$ 3,00. Existem alguns pontos que podem representar uma redução de tarifa direta no trabalhador. Primeiro, os estímulos e os aumentos às integrações. Aqui no ABC Paulista, por exemplo, a gente não tem integração de transporte que funcione corretamente. A cidade de São Bernardo com a cidade de São Caetano, com a cidade de São Paulo, enfim, são extremamente relacionadas e eu hoje pego um ônibus em Santo André e para eu ir para São Paulo eu tenho que pagar o trem. Então, quer dizer, por que não ampliar essa integração? Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, em região metropolitana, o transporte não podia ser municipal. Ele tinha que ser metropolitano. Ele tinha que ser metropolitano, mesmo com as gerenciadoras municipais, mas com caráter metropolitano. Isso é escandaloso que exista transporte municipal na área metropolitana. E eu vou dar um exemplo pessoal. O Klinger entra na conversa, senão só eles dois falam. Na verdade, eu queria dizer só sobre essa questão do modelo de gestão, né? Quer dizer, nós lutamos aqui na região metropolitana, em São Paulo, já há muito tempo, por o fortalecimento da autoridade metropolitana para gerenciamento de serviços metropolitanos. O transporte é um deles, não vou entrar em outros serviços, mas há outros de natureza, com a mesma natureza, como, por exemplo, a destinação final de lixo. Sim. E outros que teriam um melhor uso em termos metropolitanos. Mas eu penso o seguinte, eu acho que nós temos aqui uma enorme concordância que o gerenciamento precisa ser estatal.
é ao Estado que cabe cuidar do interesse público e não a iniciativa privada, e há um interesse público típico nesse serviço, portanto o Estado tem que participar no seu gerenciamento. Agora, não é possível, na minha opinião, fazer a comparação por uma questão de princípio entre transporte, saúde e educação como direitos naturais, gratuitos, ofertados pelo Estado. Por quê? Porque o princípio que rege essa gratuidade, ou seja, essa necessidade universal e gratuita, é o princípio da vida. E a despeito do que se fala em termos das vantagens ou desvantagens da mobilidade para uma economia urbana, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do cidadão, como do ponto de vista da própria economia urbana, o fato concreto é que se mover não é uma necessidade vital para o indivíduo. E o indivíduo tem em si mesmo a condição de sua própria mobilidade, que é o deslocamento a pé. Ou seja, é totalmente diferente do desenvolvimento intelectual civilizatório que é provido pela educação, que é absolutamente indispensável para o desenvolvimento humano, e a preservação da sua vida, né? Acessório a isso, moradia e alimentação. Por isso que esse leque é um leque que está fundado nessa questão, que é uma questão de natureza liberal. Ou seja, isso decorre de um mundo liberal que sustenta na prioridade do indivíduo e da sua manutenção as funções básicas do Estado, e todo o resto é necessário um desenvolvimento que decorre da iniciativa pessoal, do trabalho e do desenvolvimento do próprio indivíduo. Então, eu separo muito claramente isso do ponto de vista, vamos dizer assim, de fundamento de princípio, para você poder entender o que deve e o que não deve ser, de fato, financiado em termos de gratuidade. Do ponto de vista econômico, de política econômica, eu entendo assim, um subsídio direto ao usuário, ou seja, uma tarifa zero, ela tende a levar a uma ineficiência no desenvolvimento da prestação do serviço do setor. Não, Klinger, perdão, aí eu preciso te interromper. Existe, você pode consultar, a revista da Associação Nacional de Transportes Públicos, de setembro de 1991, o professor João Luiz da Silva, da Fundação João Pinheiro, fez um trabalho constituído de mais ou menos 12 a 15 páginas, um estudo econométrico sobre tarifa zero e eficiência do sistema de transporte. Exatamente esse ponto que você fez. E sabe o que ele conclui? Quem quiser pode consultar e estudar. É um calhamaço duro. Tem tudo quanto é curva de demanda, elasticidade de renda, inelasticidade de renda, tudo que você quiser de econometria. E ele prova que, por A mais B, que o sistema gratuito é mais eficiente que o sistema pago. E posso fazer E é fácil de ver por quê. Eu posso contra-argumentar num único ponto, só para ser rápido e preciso. A gratuidade no sistema de transporte, ela leva à duplicação dos interesses de mobilidade. E não que isso seja ruim, porque é um indicador de qualidade de vida o número de viagens que cada cidadão faz. Porém, a cidade não tem capacidade de comportar um número N de viagens, porque há um limite da oferta da infraestrutura. Nem toda cidade pode ser sistema viário. Então, a ineficiência não é uma ineficiência exatamente na execução do serviço, é uma ineficiência no modelo de gestão de mobilidade. As experiências que nós conhecemos de tarifa zero em cidades de médio e grande porte, porque em pequenas cidades não há o que se discutir num ambiente metropolitano, é de que ao zerar a tarifa, você imediatamente gera uma ineficiência no sistema, porque você sobrecarrega o sistema. Você aumenta desejos de viagem. Mas isso é importante, aumentar desejos mas de viagem. ocorre que a cidade tem um limite para o aumento da oferta de serviço. Mas esse limite é igual a 80 carros. Está sendo ocupado pelo carro. Mas mesmo que você reduza muito os carros, há um limite na oferta da infraestrutura. Por exemplo, Klinger, o senhor falou sobre a questão da mobilidade ser algo, não ser algo vital como a educação, como a saúde. Eu considero algo vital. Por quê? Primeiro, ela te dá a oportunidade para trabalhar, para comer, para viver, para ir para a saúde. Mas eu posso trabalhar em casa. Outra coisa, hoje você pode eu posso trabalhar em casa, mas só para te gente dar não um pode. exemplo. Não, mas você não vai poder cortar a unha em casa. E Você não vai poder arrancar dente em casa. E nem o pedreiro vai poder construir. Nem fazer cirurgia em casa. Exatamente. E outra coisa, a questão da mobilidade urbana, muita gente não usa ônibus e usa carro porque é mais barato andar de carro. Evidente. E aí o carro, ele polui, obviamente que a gente sabe. E de acordo com o professor Paulo Sandrone, da USP, 4.000 pessoas morrem na cidade de São Paulo por ano decorrente da
poluição. Então, eu acredito, com todo respeito, são os $9 de são os Baltimore que você exatamente, que a questão da mobilidade urbana é uma questão, sim, vital para a população. Olha, em que pese haver pessoas que usam carro porque é mais barato andar de carro, eu tendo a achar que a imensa maioria das pessoas que usam carro porque é mais confortável. Porque Hoje, o carro, porque o carro oferece... Você mesmo disse, está deixando de ser. Sim. Porque você está preso nos congestionamentos. Exatamente. Agora, claro, ficar preso no congestionamento, num ônibus, sob chassi de caminhão, sem ar-condicionado e dentro do teu carro com ar-condicionado, é melhor. Você vai ficar parado, é melhor ficar parado mais confortavelmente. Agora, se a alternativa for melhorar o transporte coletivo, tendo que retirar automóvel da rua, uma parcela deles, né, para você ampliar o transporte coletivo, essa não é uma opção civilizatória? O exemplo do Transmilenio Você na falou uma Colômbia coisa que me essencial. lembrou, sabe, uma coisa que eu sempre brinco, que a tarifa zero é tão indiferente à esquerda, à direita, centro, que eu tenho... Ou seja, não é ideológico. Nada, porque eu tenho uma frase que vai um pouco na linha do que o Klinger falou, pronunciada pelo senhor Fidel Castro. Um homem que eu tenho um profundo respeito e admiração, que fez uma coisa extraordinária. Numa entrevista, chama-se uma biografia a duas mãos, é um livro, quem quiser pode consultar. Aquele que foi lá, o russo, depois do Yeltsin, meio bebum lá, lembra? Ele chega para o Fidel e fala, está no livro, diz, Fidel, não aguento mais o negócio de Moscou, eu vou fazer gratuidade de transporte, porque o pessoal está reclamando de tudo. E o Fidel usa a seguinte expressão, que é um pouco no que o Klinger falou, se não faça isso, porque o pessoal vai fazer o uso abusivo do transporte. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas vão ficar, é de graça, agora eu vou ficar passeando de ônibus, né? Sabe? Agora, eu gostaria de provocar uma Agora a gente, inclusive, Provoca. Eu gostaria Só que você provoca e a gente vai responder a sua provocação no terceiro bloco. Que é devido às coberturas que a gente faz no transporte. Estatizar a operação, realmente a gente sabe que não é o modelo mais adequado e eficiente. Mas eu quero depois discutir a questão dos monopólios e oligopólios das empresas de ônibus dentro desse contexto. Eu também quero. Eu não entendo essa Porque esse cartel precisa, em algum momento, ser enfrentado, certo? Mas depois do intervalo a gente já volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute os desafios para melhorar o transporte público no Brasil. A gente saiu do segundo bloco com uma provocação do Adamo a respeito dos monopólios, oligopólios, e eu arrematei aqui da situação cartelizada do transporte sob pneus, né? Sobretudo de ônibus. Klinger, como é que você vê a questão dos monopólios, oligopólios e dos cartéis, ou dos cartéis nessa área? Na verdade, assim, já há muito se diz que os sistemas de transporte urbano são sistemas que tendem à monopolização. Por que é dito isso? Porque, na verdade, ao contrário dos outros serviços, o usuário do sistema de transporte é um usuário cativo. Ele não detém o conjunto das informações necessárias para ele fazer a escolha sobre o serviço a ser prestado. Por exemplo, se eu estou num ônibus, num ponto de ônibus parado, esperando o ônibus, e vem um ônibus de uma determinada empresa que eu não desejo ingressar porque eu conheço que presta mal o serviço, eu não tenho a opção de esperar uma outra empresa porque eu não tenho a informação de quanto tempo vai demorar esse ônibus, se esse ônibus vai vir vazio ou não vai vir vazio. Não, claro, eu estou só dando um exemplo assim, de que você não pode pensar no sistema de transporte em termos de competitividade e desenvolvimento como você pensa em outros serviços. Na escolha de um produto, exatamente, porque o na usuário, prateleira do supermercado. Exatamente, o usuário ele não detém informação, portanto ele não pode ser considerado um consumidor racional como é o consumidor que orienta a disputa no mercado. Então, por isso que a gente costuma dizer tecnicamente que o sistema de transporte é um sistema de quase mercado. Ele não chega a ser um sistema de mercado. Logo, o que há é que você normalmente especializa, ou seja, você determina áreas e cria consórcios de empresas ou empresas únicas para que não haja disputa pelo passageiro. E o comprador não é o passageiro, o comprador é o Estado, né? Em geral. Com o dinheiro do passageiro. Em geral, com o dinheiro do passageiro, sim. Mas quando é o modelo de concessão em que você remunera por quilômetro, parcialmente por quilômetro. Esse modelo. Né? Mas o comprador do serviço, o contratante,
É o Estado. É o Estado. O Estado contrata para Sobretudo, prestar o os serviço. ônibus Quem são paga os a conta é o municípios. usuário. Quem paga a conta é o Sim, usuário. não estou É. discutindo de onde vem o dinheiro, aquilo que a tem gente uma outra falou, né? questão que é fundamental. Tarifado. Exatamente. E tem uma outra questão. No Brasil, o cancelamento da concorrência em São Paulo tem que gerar essa discussão. Eu ouvi o secretário de Transporte falar que 50% é por quilômetro rodado, 50% por passageiro. Não pode remunerar por passageiro. Sabe por quê? É um carrossel isso aí. No momento que você tem 1.000 ônibus contratados, eles estão rodando na cidade, imagine um carrossel. Está girando. Você paga o custo operacional desse carrossel. Qual é o custo marginal de quando o passageiro entra no ônibus, do carrossel que já está pago? 0. Não tem que remunerar para o passageiro. E aí está uma das fontes de enriquecimento absurdo das empresas, que ganham também por passageiro transportado. Agora, Ganham 2 vezes. Agora, quando eu falo da questão do monopólio e oligopólio, é óbvio que não é um serviço de mercado convencional em que 2 empresas, 3 empresas podem operar a mesma linha, senão aquilo fica uma briga de pirueiro. Os ônibus vão sair nos horários de melhor demanda e da demanda ruim, não. E uma delas vai à falência. E uma delas vai à falência, mas eu digo em Ou relação 2. ao sistema como um todo. Hoje nós temos em São Paulo, no ABC, sistemas concentrados. São consórcios divididos, mas consórcios nas mãos dos mesmos grupos. E isso quebra a força do poder público de negociação. Como eu vou negociar com um empresário que detém, e eu dependo do serviço dele, e ele sozinho detém 50% de um serviço de 15 mil ônibus, que é como São Paulo, como José Ruas Vaz. A nova licitação ia prever 3 SPE, Sociedade de Propósitos Específicos. Cada SPE poderia ter várias empresas de ônibus. Mas a gente sabe que os cabeças dessas SPEs seriam os mesmos. Isso. José Ruas Vaz, a família Saraiva, Belarmino de Ascensão Marta. Aqui no ABC Paulista temos uma concentração também exatamente, família Sete Braga, Ronan Maria Pinto, temos a família Eustáquio. E o interessante é o seguinte, quem tenta quebrar esse monopólio, mesmo através de licitação, se dá mal, que é o exemplo que a gente vê em Mauá. Você sabe o que me lembra? O Hélio Jaguaribe, um professor conhecido dos tempos, velhos tempos, ele dizia do estado cartorial, lembra? Cartório, você arranja a boquinha e faz a sinecura. É o setor cartorial mais escandaloso que existe no Brasil, o sistema de transporte coletivo. E não é em São Paulo. Quando você fala de José Ruas Vaz, ele é dono de ônibus em Manaus, Porto Alegre, Nenê Constantino, que é o dono da Gol. Esse é um cartório gigantesco. É um dos maiores business do Brasil. Só há uma maneira, na minha opinião, do Estado intervir e fomentar a quebra desses cartórios. É você trabalhar numa perspectiva, ao contrário do que vem sendo trabalhado hoje, ou seja, organizar grandes licitações com grandes lotes por longos prazos, organizar sistemas de licitações permanentes, de pequenos lotes de curto prazo. Aí o empresário pode dizer, não, eu preciso de longo prazo para retornar um investimento. É aí que eu entro com o início da minha fala, dizendo o investimento em material rodante e em infraestrutura é público. Então, eu estou te cobrando a prestação do serviço. Ora, se eu estou te dando carro, se eu estou te dando uma boa rua, eu quero o serviço. O serviço, eu posso me organizar com outro e prestar. Agora, eu não preciso ter capital. Eu não preciso licitar grandes linhas. Eu posso licitar pequenas linhas e com isso abrir. E adicionalmente, Klinger, eu acho que tem que acabar com a concessão. Isso é uma figura incrivelmente fora do tempo. Porque a concessão leva para grandes prazos. Exatamente. E ela fomenta o monopólio. É preciso ter muitas licitações de curto prazo. O transporte no Brasil, por pneus pelo menos, tem que ser via contratação de frota. Ponto. Contratação de frota é uma espécie de locação. Isso. Eu loco o teu ônibus. Isso. Quanto custa um ônibus por dia, Luiz? R$1.000. Contrato 50 ônibus seus, 50 do Klinger, 50 do Adamo. Pago no fim do mês R$50 mil e falo para o empresário, o senhor não tem mais nada a ver com esse outro assunto, esse ônibus, quantos passageiros vai transportar, quanto eu vou cobrar, etc e tal. Entendeu? Exatamente isso é que desatrela. Agora, a locação de carros, por exemplo, a qual as pessoas estão habituadas, você pode locar um carro
com quilometragem livre ou você pode locar um carro com quilometragem fechada. Se você passar daquela quilometragem, você paga mais, porque tem um desgaste maior. Mas aí eu pago etc. só o custo operacional. Você não tem nada a ver com quantos passageiros eu vou botar aí dentro do teu ônibus. Se é muito ou pouco, Pouco é problema eu vou meu. ser E remunerado quanto pelo eu vou ônibus. cobrar desse passageiro, se eu vou cobrar 5, 10 ou 20 reais, também não é da tua conta. Exatamente como que se constrói um viaduto. Os viadutos são tarifa zero, porque eu gosto de falar de tarifa zero, de vez em quando, você já percebeu, né? Olha, como é que você faz um viaduto? Você chama o empreiteiro, ele custa tanto, ele constrói o viaduto, você paga o empreiteiro. Um abraço, Adamo, empreiteiro. Tchau. Agora, o que vai passar em cima, se vai pagar, se não vai pagar, não é da tua conta, bicho. Na hora que você põe o empresário via concessão nesse assunto, ele começa a fazer catimba para ter a linha rentável, não ter a linha não rentável. Ele quer assumir o papel tal. de gerenciador, de certa forma, também. Porque ele quer gerenciar Isso me remete ele quer um lucro gerenciar o maior. serviço para poder ampliar Isso me remete a um fato de lucro. dolorosamente histórico que eu tenho que falar aqui. São Paulo, em 1991, quando eu fui secretário de Transporte, adotou o sistema de fretamento de frota, chamada municipalização de transportes, não sei se vocês lembram. Nós ampliamos a frota em 2 milhões em um ano. E, lamentavelmente, no governo de Marta Suplicy, nem Maluf, nem Pita mudaram isso. E Marta Suplicy volta ao sistema de concessão. O Maluf privatizou Mas a Marta CMTC, Suplicy né? voltou ao sistema de concessão. Não tem nenhuma explicação para isso. Não tem explicação. Precisa perguntar para quem era do ramo na época. Como fazer, eu tinha chamado a atenção aqui para a questão do controle, não apenas do Estado, mas também da população. Como fazer para que a população possa controlar esse serviço? A gente está falando, em São Paulo, já está sendo construído um conselho municipal de transporte, etc. A via dos conselhos pode funcionar com participação popular como uma forma de acompanhamento da gestão, do gerenciamento do sistema? Olha, eu pessoalmente, eu não acredito nisso. Eu acho que os conselhos, eles são instrumentos muito fáceis de cooptação pública. O que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, são conselhos, principalmente na área de transporte, são conselhos fortemente cooptáveis por interesses de toda a ordem, tanto burocrático quanto econômico. Eu acho que a forma de você fomentar o controle social no transporte é através de uma ampla participação, transparência no sistema de pagamento. Seja ele uma contratação de frota, seja ele uma contratação do serviço para uma frota pública, que é o que eu defendo mais. Eu acho que a frota deve ser pública e o serviço privado numa frota pública, e esse sim é que deve ser o serviço a ser contratado em prazos curtos, etc. Mas é no pagamento desse serviço, é no controle do pagamento desse serviço, dessa tarifa, na decisão do dinheiro que vai ser gasto. E como vai ser gasto, que deve entrar em contrato. Participativo. Eu estou falando de orçamento participativo e estou falando também de controle tarifário, ou seja, participação no processo de decisão na hora de você fazer a remuneração. Olha, o valor a ser remunerado vai ser esse, a planilha é essa aqui, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir as entidades. Definiu isso, acabou. Clinger, eu não entendi. A frota pública, você acha que o Estado compra a frota e o setor privado opera? Exatamente, como se fosse um modelo de PPP. O Estado deveria prover a frota, e aí ele define a frota, e ele deve remunerar a execução do serviço. É claro que numa planilha em que você remunere remunere produtividade. Só para concluir, por exemplo, segmentos de manutenção e etc., que não tem nenhuma dificuldade. Eu acho o oposto. Eu acho que se a coisa que o Estado não tem que botar a mão de dinheiro e fazer uma despesa de capital gigantesca, São Paulo, 15 mil ônibus, se você quiser fazer um serviço mais decente, 20 mil ônibus, ele vai empatar 4, 5 bilhões em comprar ônibus. Tá doido? Para quê? O empresário que compre. Ele que põe os 4 bilhões dele, eu remunero quando muito capital dele. É a forma de você manter o sistema cartelizado na mão do capital, porque ele se envolve um enorme controle do sistema eu acho que é do capital para poder obter esse frota material. Privada e contratação por frota, fretamento de ônibus. Agora, voltando só um pouquinho na questão de como a sociedade controlar. Não existe e nunca vai existir um único meio.
Eu acho que deve ter uma convergência entre meio. Conselhos municipais de transportes, sim podem ser manipuláveis, etc., mas é um meio. Ouvidorias nas empresas de ônibus, nos municípios, deve haver. Ministério Público atuando de uma maneira mais enérgica em relação a isso. A transparência, como o Klinger falou, concordo plenamente. Claro. Planilhas nos sites das gerenciadoras e das empresas de ônibus, mas planilhas que sejam claras para a gente entender. Não planilha só para quem digitou a planilha. Então, tem como a sociedade controlar o transporte público? Tem, e muito. Mas a gente não pode pensar nisso só com uma forma. Conselho é a solução, Ministério Público é a solução, ouvidoria é a solução. A solução é tudo junto. Eu queria comentar uma coisa, fugindo, não é bem fugindo, pegando um outro ponto, que é essa questão da gratuidade, porque ela está no foco da discussão e eu queria retomar isso. Não há necessidade nenhuma de fazer a tarifa zero hoje para toda a cidade. Há várias cidades do mundo que fizeram e fazem e operam. Manchester, na Inglaterra, tem tarifa zero na zona central. Sydney tem várias, Baltimore tem várias linhas e assim por diante. Ou seja, eu tenho proposto insistentemente, por exemplo, em São Paulo, e isso serve para outras cidades, corredor de ônibus tem que ser tipo metrô. Ninguém fica na plataforma de metrô esperando o meu trem. Não. É um trem, né? É o trem. Não é? Ou seja, o corredor vai de um ponto até outro. Exato, não... de um ponto a outro, né? e vai e vem o tempo todo. Locais. E neles eu tenho sugerido que seja tarifa zero. Percebeu? Então, você a pouco e pouco, primeiro, você otimiza a utilização desses sistemas e, em segundo lugar, você vai introduzindo também, porque eu quero saber depois de 2 anos que o pessoal começar a entrar no corredor a tarifa zero, se ele não vai dizer, eu quero também naquela linha de ônibus que vai para minha casa. E um detalhe, no corredor de ônibus eu acho que é possível, porque no corredor de ônibus, o ônibus gasta menos. Claro. É 25% menos de combustível do que se ele E tivesse no por que os trânsito. corredores de ônibus ficam congestionados? Porque o sistema de pagamento remunera para o passageiro. Então, toda empresa quer ter um ônibusinho também lá no corredor, para faturar uma graninha, porque ele recebe também para o passageiro. Acaba com isso. Além do quilômetro rodado. Exatamente, acaba com isso. Paga para ele, só custo operacional, corredor é vai e vem, que nem metrô, não precisa ultrapassagem. Tem gente dizendo aqui que precisa fazer corredor com ultrapassagem. Que por acaso existe ultrapassagem no metrô? Não tem, é vai e vem, bicho. E o seguinte, quer dizer, nos corredores, estamos falando de grandes distâncias, você não faz corredor para ir daqui até ali, né? Então você faz grandes distâncias. Claro. Aí nas pequenas distâncias, manteria-se a tarifa. Tudo bem. Porque a gratuidade seria a continuação do trajeto. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente tem que pensar da saída do cidadão até em casa até a chegada do seu ponto de destino. A partir do momento que eu posso pegar o ônibus que passa no meu bairro e pagar, mas não pagar a integração com o ônibus do corredor, eu estou tendo uma gratuidade. De certa forma, isso existe com o bilhete único, mas não é a mesma coisa que eu estou falando. Por que corredor gratuito tem outro significado? Porque tem vários passageiros que, na verdade, pegam e descem ao longo do corredor, tal como o metrô. Você pega daqui várias estações. Exatamente. Entendeu? Então, são formas de você vai introduzindo a questão da gratuidade de uma maneira, vamos dizer, extremamente racional, né? E, ao mesmo tempo, você abre a discussão com uma outra consistência da tarifa zero. Eu acho que você pode fazer tarifa zero na cidade toda num estalo só. Mas, para não dizer, né, que há uma radicalidade inconsequente, não. Eu estou dizendo que a tarifa zero também pode e deve ser progressiva também. Tudo bem. Agradeço a vocês, nosso tempo acabou. Esse debate tem que continuar. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O conteúdo desse programa está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt, pelo Twitter, @redetvt e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!